David, ele leva uma vida simples, né? Uma vida normal na escola. Ele é perseguido por algumas crianças, né, que fazem bullying com ele. E ele sempre teve uma quedinha pela Millie, né? Desde de escola. Isso há muito tempo. Quando ele dá de presente para Millie um globo de ouro, um globo de neve. E a partir desse momento ele tem a sua vida transformada totalmente. Ele dá esse globo de neve para Millie. Quando alguns garotos vê ele fazendo isso, pega esse globo de neve e joga em um rio congelado. Logicamente, como está congelado, não afunda. Só que está muito fina a camada de gelo. Então, ele se arrisca a ir buscar. A Millie implora para ele não ir pegar, porque isso não vale a vida dele. É quando ele vai pegar e ele afunda no lago congelado. O gelo se parte. É nesse momento que ativa os seus poderes e ele faz o seu primeiro teletransporte. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Rafa e nós iremos falar hoje sobre o filme Jump. Esse filme foi lançado em 2008, na minha opinião, deveria ter uma continuação. Se não tivesse uma continuação, deveria pelo menos fazer uma série baseada nesse assunto, porque eu amo esse filme, muito bem roteirizado, muito bem produzido e os efeitos especiais estão maravilhosos. Pronto, ele usa a primeira vez os seus poderes, ele vai parar na biblioteca, quando ele se teletransporta, e há aquela inundação na biblioteca. Porque como ele se teletransportou com um monte de água. É quando ele... Só que ele não deixou cair o globo de neve. Ele está com ele na mão. É quando ele volta para casa e coloca esse globo de neve em um balanço, perto da casa da Millie. Né? Logicamente porque ela ficou em desespero quando ele afundou no rio. Então ela achou que ele tinha morrido. Quando ela vê que o globo de neve está ali, ela dá aquele leve sorriso que tipo, ele está bem. Ele volta para casa, o pai dele é um alcoólatra, né? Então ele volta para casa e junta suas coisas e vai embora. Porque ele descobriu como usar os seus poderes. Ele imagina o local onde ele quer estar e se teletransporta para aquele lugar. Ele não pode se teletransportar para um lugar que ele não vê. Tipo, ele não pode se teletransportar pela parede e não saber o que tem do outro lado. Ele tem que saber o que tem do outro lado para ele se teletransportar. É tipo Noturno dos X-Men. Mas passa-se 10 anos. Então, ele está bem de vida. Porque quando ele precisa de dinheiro, ele vai no banco, rouba. Ele vive em um hotel muito luxuoso. Então, ele passa muitos anos tendo essa vida glamurosa, essa vida de ir pulando de lugar em lugar. Que é quando ele vê pela primeira vez que existe um homem que tem o mesmo poder que ele. Que é o Griff. O Griff, ele também consegue se teletransportar e ele já faz isso há muito mais tempo do que o David. Quando ele está voltando, que ele sempre sai para algum lugar. Ele vai para algum lugar, se teletransporta, vai para outro país. Então, quando ele sai, ele vai para o Egito, que ele volta... Quem está à espera dele é o Roland. O Roland, quem faz o papel dele é o Samuel L. Jackson. E ele é um caçador de jumpers. Ele diz que isso é uma abominação, que Deus não permitiria isso. Olha a lógica dele. Se o David e o Griff têm esse poder, porque Deus permitiu, né? Segundo a lógica. Então ele caça esses jumpers e mata. Porque os jumpers... Se ele tiver com uma carga de energia muito grande nele, ele não consegue se teletransportar. Então o Roland descobre aonde o David está morando e vai para a casa dele. Quando ele chega lá, quando o David volta para casa, o Roland está esperando por ele. É quando ele ataca ele com a rajada de energia e o David não consegue se teletransportar. Então, o David tem que fugir para qualquer lugar. Ele acaba atravessando a parede do quarto dele de um lugar para o outro.
com o tornozelo dele preso à energia, então não tem como ele fugir. Então o Samuel Jackson está pronto para matar ele quando ele consegue quebrar essa corrente, né? E consegue se teletransportar com a mochila cheia de dinheiro. Ele volta para casa depois de muitos anos e ele acaba descobrindo que a Millie ainda mora naquele lugar. Ela trabalha em um bar. Quando ele vai lá, né, conversar com ela, e ele acaba descobrindo que nada do que ela planejou para a vida dela, nada do que ela idealizou para a vida dela realmente aconteceu. Ela continua naquela vidinha simples, amorgada, sem muita coisa, né? Sem muito... Não mudou nada do que ela idealiza, não teve muita mudança na vida dela. Então, para não colocar a Millie nem o pai dele em perigo, ele acaba fugindo. Ele e o Griff, porque o Griff vai atrás dele, então acaba contando para ele o que está acontecendo e quem é o Roland. O Roland faz parte de uma seita milenar que sempre caçaram os Jumper e sempre houve essa guerra entre os Jumper e o pessoal do Roland, né? Essa seita que caça os Jumpers. Então eles vão ter que fugir para tentar matar o Jumper, para tentar matar o Roland, né? Antes que o Roland mate eles dois. Essa é uma aventura épica, eu amo esse filme, confesso pra vocês que é um dos meus filmes preferidos. Esse filme teve um orçamento de 85 milhões de dólares e teve uma arrecadação de 225 milhões de dólares. É por isso que eu não entendo por que não teve continuação, porque foi uma arrecadação maravilhosa. Para 2008, né, foi uma arrecadação muito boa. Então é isso, se inscreva no canal, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.